Bom, então a gente já iniciou a gravação da nossa aula. Eu vou projetar a apresentação e a gente vai continuar tratando um pouco mais sobre os filtros, né, em elos de HVDC. E a gente hoje vai fazer uma caracterização dos filtros, mas antes disso, a gente tem que conversar sobre aquela simulação, que é um trabalho para vocês, que não foram entregues, nenhum dos dois. E aí, a gente tem que dar uma data limite para a entrega desse trabalho, entendeu, Anderson? Ok, professor. Então, eu vou botar como limite, hoje é 30, né? Então, o limite vai ser dia 9, na próxima sexta-feira, passando a sexta na outra, sexta agora é dia 2, na outra sexta-feira, porque o semestre termina dia 10, no sábado. O semestre letivo, fora as verificações finais. Então, você tem mais uma semana de verificação final, até dia 17, né? Praticamente daqui a 2 sábados. Quer dizer, de hoje por diante é o terceiro sábado, né, de 17. Então, aí é o limite para o lançamento das notas. Nós teremos mais 2 aulas teóricas, essa de hoje e quinta-feira agora. E aí, próxima semana seria tira dúvidas na terça e na quinta-feira, prova. E seria dia 8. E dia 9 é a entrega do trabalho final. É aquele que foi passado para vocês. Certo? Então, vou colocar isso tudo no Teams, para que fique registrado, tá certo? Pois bem, então, continuando aqui o nosso estudo de filtros para LHVDC, então, nós temos filtros que nós podemos empregar tanto do lado CC quanto do lado CA. A gente vai iniciar, na verdade, não, a gente vai ver os filtros do lado CA, tá certo? A caracterização é a mesma, ok? A diferença entre eles é que quais são as figuras de méritos desses filtros, ou seja, quais são as frequências em que eles estarão conectados ao sistema para poder proporcionar um caminho de baixa impedância e assim fazer com que essas harmônicas elas sejam compensadas, tá certo? De alguma maneira, sejam filtradas, tá? Então, a diferença basicamente é essa. Então, aqui a gente vai ver um pouco sobre teoria. Aí ele começa falando que os principais requisitos para a especificação dos filtros de desempenho, né? Os filtros do lado C geralmente estão relacionados à distorção da tensão permissível. Então, a ideia aqui é a seguinte: ao limitar a distorção da tensão, então as correntes também injetadas no sistema CA, elas são limitadas, certo? Então, a ideia básica da instalação de filtros é limitar a distorção harmônica da tensão para que a distorção harmônica das correntes também fiquem limitadas, as distorções harmônicas das correntes, certo? Então, a ideia fundamental é essa. E aqui nós podemos observar algumas definições, tá? E algumas delas são velhas conhecidas nossas. Distorção de tensão. Tá? Então, distorção harmônica individual. Então, o que seria distorção harmônica individual? Seria o percentual, né? Aqui é o valor da amplitude, né? Valor nominal da tensão fase neutra do sistema na frequência fundamental, I1. E o N, aliás, U1, eu falei I1, mas é U índice 1.
E aqui o índice N é, na verdade, a harmônica, a enésima harmônica, ou a harmônica de ordem N. Também tensão fase neutra no barramento considerado. Então, quando eu faço essa relação entre as amplitudes da harmônica naquela determinada ordem com relação à fundamental e multiplico por 100, eu tenho a distorção harmônica individual. Certo? Isso aí também é um parâmetro para a limitação da distorção total de uma grandeza, seja ela uma tensão ou uma corrente. Então, como falei para vocês, não custa nada repetir, né? A intenção da inserção de filtros, né? É que, ao limitar a distorção da tensão naquele determinado ponto, naquela barra, as correntes harmônicas injetadas no sistema CA pelos conversores e as tensões resultantes em outros lugares também devam ser limitadas a níveis que possam garantir a qualidade do serviço. Existem normas internacionais que, principalmente, das mais famosas, as normas do 3E, elas limitam, certo? 3E 519, por exemplo, elas limitam os níveis de tensões harmônicas, tá, no sistema, a depender do nível de tensão naquele ponto, tá? O nível de tensão trifásico naquele ponto. Então, ela limita o percentual de harmônicos e ela faz essa limitação dividindo esses harmônicos em classes. Então, ele diz, olha, para o nível de tensão de 69 kV, desde a segunda harmônica até a, digamos, 11ª, eu só posso ter isso aqui de percentual no máximo. Então, ele vai limitando de acordo com o nível de tensão praticado naquela barra. Uma outra variável muito importante é a distorção harmônica total, THD, né? Onde o THD, na verdade, é o somatório das distorções individuais. Tá certo? Na verdade, não é um somatório linear. Né? Não é um somatório linear. Né? É a raiz quadrada das somas dos quadrados. Né? É a raiz quadrada do somatório dos quadrados. Okay? Então, o THD é dito como uma distorção harmônica total e ela também tem valores limitados. Então, os valores são limitados pela distorção harmônica total e pelas distorções individuais, percentuais, relativas a cada harmônica, certo? A cada ordem de harmônica. O THD corresponde à potência dos harmônicos e, portanto, está relacionado à gravidade da perturbação em termos de efeitos de aquecimento. Então, quanto maior o THD, significa dizer que mais distorcida é a forma de onda e, portanto, mais harmônicos ela contém. Então, o THD, como ele lembra aqui, está diretamente ligado ao valor da energia, tá certo? Da energia de cada um dos harmônicos. Então, se eu tenho um THD muito alto, significa dizer que as harmônicas contêm uma energia considerável, tá certo? Então, significa dizer que as harmônicas contêm uma energia considerável. E se eu tenho harmônicas com energia considerável, significa dizer que eu tenho formas de ondas cuja frequência não é mais a frequência fundamental, e sim um múltiplo da frequência fundamental, tá certo? Um múltiplo da frequência fundamental. E, portanto, ela pode causar aquecimentos extra ou sobreaquecimentos em determinados pontos do sistema. Principalmente aqueles pontos onde este sobreaquecimento não foi levado em consideração. Hoje em dia, quando se projetam os magnéticos, né, quando se projetam tanto com relação aos reatores quanto com relação às máquinas, né, sejam elas estáticas como os transformadores ou sejam elas motrizes,
né, como geradores e motores. Então, sempre se leva em consideração o efeito dos harmônicos. Então, tudo que é projetado em termos de máquina, em termos de magnéticos, leva em consideração o efeito dos harmônicos. Desde a quantidade de aço a mais, tá certo? Impregnação, né? O empilhamento, né, das lâminas. Então, tudo isso leva em consideração o efeito dos harmônicos, porque eles podem ser muito prejudiciais, principalmente sob o ponto de vista do aquecimento, do sobreaquecimento. Só uma pergunta, professor. Pois não. Mas, basicamente, ele só vai agir em regiões de contato entre dois elementos. Sim ou não? Exemplo, se eu tenho um cabo, e esse cabo contínuo e linear, se houver mesmo essa quantidade de distorções harmônicas significativa, ele só vai agir lá na ponta onde vai estar a conexão? Eu não estou entendendo muito bem a sua pergunta. Se você tem um cabo e que mais? Por exemplo, eu tenho um cabo contínuo e uniforme. Certo. Esse cabo ele está conectado em dois pontos onde vai ser feita a transição de um local para o outro, né? Ou seja, a construção de conexão, ponto de recepção. Quando eu tenho essa quantidade de distorções harmônicas, ela vai só agir nesse ponto de união, de conexão, ou ela age em todo o cabo, só que é ínfima? Não, ela age em todo o equipamento. Certo? Ela age, se eu tiver harmônicos de corrente circulando em um cabeamento, ela age em todo o cabeamento. O aquecimento é ao longo de todo o cabo. Eu digo isso, professor, porque quando a gente faz termografia, a gente sempre vê a presença de maior fluxo de calor em pontos de conexão entre dois elementos, né? Mas pontos de conexão entre dois elementos, o aumento do calor não é por conta necessariamente do harmônico. Você pode não ter nenhum harmônico na corrente, a corrente ser puramente senoidal, e os pontos ali ainda vão ser mais sobreaquecidos do que no restante do cabo, por exemplo, porque ali é um ponto, no contato, você nunca faz um contato perfeito. Então, significa dizer que a resistência de contato ela é muito superior à resistência do restante do cabo. Então, ali é um ponto onde vai aquecer mais, porque o aquecimento ele é diretamente proporcional ao quadrado da corrente e também o valor da resistência. Ok. Obrigado. Não precisa ter harmônicos ali para que no ponto de contato seja mais aquecido do que em relação ao restante do cabo. Isso aí é natural, isso aí já é normal. Independente de você ter harmônico ou não. Tá certo? É só porque a resistência do contato nunca é uma... você vai ter uma resistência maior porque você nunca tem um contato perfeito. Tá? Mas o efeito dos harmônicos, ele é ao longo de todo o cabeamento, ele é ao longo de todo o enrolamento de um reator, o enrolamento de um motor, tá certo? Ele é ao longo de todo esse comprimento, tá? Então, vamos lá. E aí tem algumas definições também, tá certo? Algumas observações que eu chamei a atenção antes da gente entrar nos filtros propriamente ditos, né? A gente vai mostrar ao longo dessa aula alguns tipos de filtros e os que a gente vai se concentrar mais, né? Então, aqui ele diz o seguinte: as tensões harmônicas usadas na definição de distorção harmônica são geralmente aquelas de maior valor em qualquer fase, certo? Então, geralmente, você tem... vamos lá, nós temos as três fases e você tem a distorção harmônica natural de cada uma das fases. Se você está no sistema de distribuição, você pode ter distorções harmônicas bastante diferentes em relação à fase A, B e C. Por quê?
Porque na distribuição, nem sempre o sistema trifásico alimenta somente cargas trifásicas. Ele pode alimentar cargas monofásicas, cargas bifásicas. E aí, em uma fase, eu posso ter uma distorção harmônica totalmente diferente da outra, porque você pode ter características de cargas totalmente distintas, certo? Então, isso é uma questão. Aí, quando você vai se preocupar com a filtragem, com o combate a essas harmônicas, aí você simplesmente analisa os valores, tá certo? De maior conteúdo harmônico e maior energia proveniente desses harmônicos, tá certo? Então, você vai se preocupar com as harmônicas mais importantes em cada uma das fases, independentemente. Quando a gente está no sistema HVDC, tá certo? Geralmente, a gente não tem que se preocupar com isso, porque como a carga ela é muito equilibrada, geralmente a distorção harmônica numa fase é igualzinha das outras duas. Tá? Então, só para chamar a atenção com relação a este ponto. O sistema HVDC, a própria estrutura dele, onde ele está conectado, sistema de transmissão. Então, você tem ali o equilíbrio muito bem feito entre as três fases. Mas, se você não puder resguardar isso, tá certo? Mesmo no sistema HVDC, em sistemas reais, né, devido a vários fatores, tá certo? Devido a vários fatores, né, as condições não lineares, né, tá certo? Condições de não idealidades, você pode ter alguma diferença entre harmônicos nas três fases, mas você sempre tem que recorrer ao pior caso para projetar o sistema de filtragem, tá certo? Com relação... Então, ele lembra aqui que, geralmente, nos sistemas HVDC, os conversores presentes nesses sistemas, eles geram sequência positiva ou sequência negativa. Então, eu vou ter harmônicos ali, mas sempre eu vou ter sequência positiva e sequência negativa, uma vez que a sequência zero nos conversores HVDC é muito baixa, então eu não preciso me preocupar com isso. Então, sequência zero, não preciso me preocupar, vou ter ali geralmente sequência positiva e sequência negativa, tá certo? E aí ele chama a atenção que pode ser que por conta de assimetria na rede, você tenha alguma diferença, tá certo? Nas condições de geração de harmônicos nas três fases, tá? Mas sempre levando em consideração o pior caso, tá certo? Aquelas que são de maior valor em qualquer uma das fases. A ordem harmônica máxima considerada para os sistemas HVDC, geralmente definida como a 50ª. Até porque a maior parte dos nossos equipamentos atuais, né, equipamentos comerciais, eles leem até a 51ª. E aí acham que uma questão comercial, né, puramente comercial, não vale a pena perder ou gastar processamento, né, aumentar o custo ou o preço final desse equipamento com um aumento do processamento para analisar além da 51ª harmônica, porque aí os fabricantes já consideram que a energia dessas harmônicas já é muito baixa, então elas não fariam tanta diferença. Então, geralmente a ordem considerada até a 50ª, tá certo? Lembrando que os equipamentos, a maioria deles consideram até a 51ª. Então, estaria dentro sem problema nenhum, né? Estaria contemplado, tá? Isso porque a magnitude da corrente gerada pelos sistemas HVDC diminui com a frequência e as tensões harmônicas transferidas para os níveis de tensões mais baixos geralmente se tornam muito baixas, certo? Com o aumento da frequência. Isso é uma verdade não só para os HVDCs, mas de uma forma geral, tá certo? Também para os HVDCs isso é verdade. Então, não precisamos nos preocupar com frequências muito além desses valores, tá? A 50ª já contempla. Contemplaria o nosso projeto. Alguns limites, tá certo? Que o SIGRE ele
lembra também, né, os seguintes intervalos de limites especificados foram obtidos a partir de levantamentos do SIGRE em filtros harmônicos CA para vários esquemas HVDC ao longo do mundo, ao longo do planeta, tá certo? Diferentes países. Limites especificados para a distorção individual na faixa de 0,5% a 1,5%, tipicamente 1%, tá certo? Então, tipicamente 1% para as distorções individuais de cada harmônico, e os limites especificados para a distorção total na faixa entre 1% e 4%. Não tem nenhum valor tipo, que vai depender muito da sua planta, né? Mas os valores estão concentrados nessas faixas. Então, nós temos ali distorções harmônicas baixas, né? Limite de THD, né? Distorção harmônica total entre 1% e 4%. Se eu te mostrar uma forma de onda de tensão com uma distorção harmônica de 4%, está tranquilo, tá certo? A norma prevê até 5%, né? Nessa norma local. Então, é uma forma de onda sem distorções consideráveis, tá certo? Sem distorções importantes, tá? Então, ali você bate o olho e vê que é uma sinoide, praticamente uma sinoide pura. E para as distorções individuais, tipicamente 1%. Eu não posso ter, ele fala de 0,5% a 1,5%, mas não posso ter muitas harmônicas a 1%, porque no final das contas, quando você for fazer o cálculo da distorção harmônica total, então você vai ter um valor considerável. Falando um pouco mais ainda sobre geração de harmônicos, né? A gente tem os nossos conversores, e a gente tem conversores de 12 pulsos, e esses conversores de 12 pulsos eles são feitos a partir de conversores de 6 pulsos, tá certo? Em série, tá? E defasados de 30 graus, um com relação ao outro. Aí ele lembra aqui o seguinte, olha, para o caso ideal, eu vou ler essa primeira parte, onde ele diz o seguinte: a geração de harmônicos é melhor compreendida quando consideramos inicialmente uma situação idealizada, sem assimetrias nas impedâncias do transformador ou ângulo de disparo entre as fases, corrente CC alisada e tensão CA sinoidal e balanceada. Então, ele está traçando, né, o caso ideal para fazer a análise. Ele já faz a análise com o caso ideal, porque é melhor você partir do caso ideal para um mais genérico do que partir do genérico para um caso mais ideal, tá certo? Então, se você começa logo com um caso mais genérico, onde você tenha a possibilidade de ter vários problemas, é mais complexo de você entender os fenômenos. Então, você começa do caso ideal e depois extrapola para o caso mais real, tá? E aí analisa as diferenças. O que a gente vai fazer, quando eu vou mostrar no próximo slide, eu vou mostrar umas formas de ondas de casos ideais e reais, para vocês observarem a diferença. Então, aqui ele diz o seguinte, olha, eu posso ter vários problemas. Eu posso ter assimetria nas impedâncias do transformador, tá certo? Então, se eu tiver assimetria nas impedâncias dos transformadores, eu já posso ter diferença na amplitude da forma de onda do transformador do secundário do estrela e do secundário do delta. Se eu tiver essa diferença, eu posso ter um pouco de desbalanço com relação à forma de onda. Então, eu posso ter uma forma de onda onde, eu me refiro à forma de onda do lado CC, onde eu não tenha um valor médio constante. Né? Eu tenho um valor médio para o período, os primeiros 6 pulsos, né? E tem um valor médio diferente para os últimos 6 pulsos. Então, eu ficaria com essa assimetria por conta de pequenas diferenças nas impedâncias dos transformadores. Ou pequenas assimetrias também no ângulo de disparo entre as fases, tá certo? E você tem 2 conversores, se tiver assimetria entre os ângulos de disparo, também pode ter problema de distorção a mais no lado CC. Você pode ter uma corrente CC que não seja totalmente alisada, então, lembrando aqui da nossa estrutura, nós precisamos de um reator de alisamento, né? Então,
o ideal é que essa corrente C ela seja bem contínua, o máximo que se possa ter. E a tensão CA, né, a tensão do lado CA, ela sempre considerada aqui senoidal e totalmente balanceada, livre de distorções e desbalanços, certo? Isso aqui é caso ideal, tá? Então, para o caso ideal, a gente vai ter, olha, para o conversor de 6 pulsos, nós vamos ter essa caracterização aqui, 6K mais ou menos 1, né? São os harmônicos presentes, então quinto, sétimo, 11º, 13º, 17º, 19º, e por aí vai. E aqui são os harmônicos característicos, tá certo? Aqui nós teremos os harmônicos de sequência negativa e os harmônicos de sequência positiva. Então, nós como ele falou, via de regra, nós não temos, a partir dos conversores utilizados para os sistemas HVDC, nós não temos a geração de componentes homopolares, somente sequência negativa ou sequência positiva. Isso aqui a gente está trabalhando com ainda conversor de 6 pulsos. Daqui a pouco a gente vai colocar o conversor de 12 pulsos, já é aqui na próxima linha, né? Então eu vou, a partir de 2 conversores de 6 pulsos, vou colocar em série esses 2 conversores. Cada um deles estará conectado ao secundário de um transformador, um deles delta, o outro estrela. Isso aí vai conferir, no final das contas, uma defasagem extra de 30 graus. E aí eu vou transformar 6 pulsos em 12 pulsos. 6 pulsos que estariam em fase, em 12 pulsos defasados. Agora, 6 e 6 defasados de 30, que resultará em 12 pulsos. Bom, o ângulo de cada componente harmônico é o mesmo, tá certo? E aí nós teremos essa caracterização de 12K mais ou menos 1. Né? 12K mais ou menos 1. E eu terei o cancelamento, né, natural de algumas harmônicas. Cancelamento natural de algumas harmônicas. Tá? Resultando, eu digo com relação aos conversores de 12 pulsos, são os conversores originais. Resultando num padrão 11º, 13º, 23º, 25º e por aí vai. 12K mais ou menos 1. Bom, do lado esquerdo aqui nós temos a simulação de um sistema destes. Né? Aqui é a simulação. Atenção. Isso aqui do lado do inversor, tá certo, pessoal? Então, vocês lembrem que eu tenho uma transmissão de energia, então eu tenho o sistema CA, HVDC, sistema CA. De um lado eu tenho o conversor fazendo o papel de retificador, do outro lado eu tenho o conversor fazendo o papel de inversor, pois aqui ele está fazendo o papel de inversor. Okay? Então, olha só, no sistema, no transformador estrela eu tenho essa forma de onda tracejada, no delta eu tenho essa forma de onda azul, quando eu somar tudo eu tenho a forma de onda essa preta, tá certo? Contínua, é a forma de onda total, a tensão total do lado CA, certo? A caracterização desta tensão está bem aqui. Então, eu teria uma frequência de 50 Hz, uma tensão 230 kV, né, trifásica, do lado CA, tensão do lado CC de 500 kV, link HVDC é um de 500 kV, corrente do lado DC 1000 amperes, reatância de dispersão do transformador 14% e ângulo de disparo 15 graus. Tá certo? Então, o sistema totalmente ideal foi feita a simulação com um sistema ideal bonito. Tá? Aí, agora, para o sistema real, eu vou introduzir algumas distorções, tá certo? Nesta caracterização. Tá? Algumas distorções. A primeira delas é 1% de tensão fundamental de sequência negativa. Então, a minha tensão fundamental, tá? Eu não vou ter somente sequência positiva, eu tenho 1% de sequência negativa. 1% de tensão de segunda harmônica de sequência positiva. A segunda harmônica, ela é uma harmônica de sequência negativa. Eu estou invertendo aqui, estou colocando para ser sequência positiva. Então, estou brincando bastante com essa questão. 5%, tá certo?
de desbalanço na reatância de dispersão. Então, eu tenho um pequeno desbalanço na impedância do transformador, o que vai conferir, vai possibilitar com que eu tenha valores de amplitudes distintos nas três fases, certo? Ligeiramente distintos, tá? Desequilíbrio do ângulo de disparo, a mais ou menos 5 graus. Então, o que em um conversor acontecer em 15 graus, o outro acontece ou 15,5 ou 14,5. Tá? E componentes de corrente de 100 Hz do lado CC. Então, eu tenho segundo harmônico do lado CC, 100 Hz. Né? A fundamental são 50, então eu tenho segundo harmônico do lado CC. Segundo harmônico do lado CC, se vocês observarem lá o equacionamento, se vocês têm na cabeça, né, o seno da soma e o seno da diferença, né, quando eu passar para o lado CA, eu vou ter terceiro harmônico e vou ter segundo harmônico com mais um dá 3, menos 1 dá 1. Então, eu vou ter primeiro harmônico e terceiro harmônico, a partir dessa segunda harmônica aqui. E posso até ter sequência zero, aí vai depender do que eu estou comparando, tá certo? Com o que eu estou comparando, tá? Eu posso até ter sequência zero, tá? Quando eu fizer essa conversão do lado CC para o lado CA. Lembra que é caminho inversor. Então, eu posso ter vários tipos de problema. Mesmo assim, se vocês observarem, você nota no sinal, em todos eles, tá? Eu vou realçar mais o azul e o negro, tá? Então, mais uma vez, tracejado estrela, azul delta e o total é esse negro contínuo. Você nota alguma distorção com relação à simulação. Nesses pontos, sinal azul também, olha só, que era totalmente contínuo, aqui tem alguma distorção. Mas, no final das contas, parece que essa forma de onda não é tão diferente da simulação. Mas a gente não pode ficar no achismo. Então, o que é feito, geralmente, para se avaliar? Né? Como é que eu posso avaliar sem ficar nessa questão somente visual? Tá? Achando que essa forma de onda real, do lado direito, é praticamente igual à forma de onda ideal, ou seja, concebida através de simulação do lado esquerdo. Então, eu vou utilizar uma figura que nós utilizamos até bem pouco tempo atrás, né, nos lados anteriores, que é a distorção, né, distorção harmônica, tá certo? E aí eu tenho, olha só, corrente, a condição idealizada, sequência positiva e sequência negativa, eu tenho aqui, olha só, eu tenho aqui a minha fundamental, tenho aqui 13º, tenho aqui 25º e por aí vai, né? 37º. Do lado sequência negativa, eu tenho aqui 11ª, tenho aqui 23ª, tenho aqui 35ª. Ok? 47ª, sequência negativa, 49ª, sequência positiva. Então, eu tenho essa caracterização por espectro de harmônicos, tanto no que diz respeito à sequência positiva, quanto no que diz respeito à sequência negativa, para o sistema simulado, para o sistema ideal. Já para o sistema real, olha só, bem diferente, né? Então, o que a gente achava que podia ser bem parecido, é claro que essas harmônicas aqui têm uma energia baixa, mas vocês podem observar que no entorno das frequências características, né, das harmônicas características, no entorno das harmônicas características aparecem muitas harmônicas não características. Essa aqui,
essas duas, certo? Aqui, olha só, tem uma 13ª, mas tem várias outras aqui, ó. Apareceu 12ª, 11ª, 14ª, 15ª, né? No entorno apareceram várias. Ó, apareceu, não característica aqui, ó, apareceu 5ª, né? Apareceu, esse aqui me parece ser 9ª. A 5ª não, aqui é 6ª, essa aqui é 9ª, então sequência 0, olha só. Tá? Então, tudo por conta de não idealidades. Ok? Então, é importante a gente fazer esse estudo, né, com relação à distorção harmônica, o espectro de harmônica, para que a gente possa fazer o melhor projeto de filtro. Então, se neste lado aqui, eu puder escolher os filtros, aqui num sistema, claro, num sistema ideal, eu aqui escolheria esses filtros sintonizados, né? Filtro sintonizado aqui, tá certo? Para a 13ª, um filtro sintonizado aqui para a 25ª, um filtro sintonizado aqui para a 37ª e outro para a 49ª. Certo? Talvez esses dois aqui seriam dispensáveis, mas pelo menos 13ª, 25ª. Filtros sintonizados. Tá? Faria isso aqui, a mesma coisa. 11ª, 23ª, tá certo? Porém, quando eu olho o espectro real, tá? Um filtro sintonizado aqui não, tá? Um filtro sintonizado aqui ainda deixaria alguma distorção. O filtro sintonizado aqui ainda deixaria alguma distorção. E aqui nem se fala, né? Eu precisaria resolver isso aqui, porque isso aqui tem muita energia. Mesma coisa na sequência negativa. Tá certo? Então, talvez um filtro sintonizado não fosse a melhor opção. Talvez a melhor opção aqui fosse um filtro amortecido. Porque o filtro amortecido, o fator de qualidade dele não é tão alto, então significa dizer que a base dele é mais aberta e ele pode fornecer um caminho de baixa impedância não só para aquela frequência de interesse, mas também para frequências em sua vizinhança. Tá? A gente vai já ver, discutir isso aqui direitinho, um pouco melhor. Então, é importante esse tipo de estudo, tá? Baseado na distorção harmônica, né? Na distorção harmônica, ou no espectro harmônico, de uma forma ou de outra. Aqui a gente tem alguns exemplos de filtros, né? Sintonizados. Tá? Então, eu tenho aqui filtro, exemplo de filtro aplicado para a 13ª, 11ª, 13ª, filtro sintonizado, 24ª, 36ª. Então, são exemplos de filtros. Tá? Mas quais são os tipos de filtros? Esses aqui são exemplos reais, ok, pessoal? Esses valores são reais, a topologia também é uma topologia real. Depois a gente vai ver como é que a gente calcula. Calcula não, verifica, né? Porque na verdade isso aqui é feito através de várias interações, de várias técnicas. Tá? Mas vai ver como é que calcular a energia, a potência reativa desses filtros. Próxima aula a gente deve abordar isso aí. Filtros sintonizados. Olha só. Os filtros sintonizados. Aqui tem um exemplo de filtro sintonizado, né? Então, eu tenho aqui um filtro LC. Olha só, a figura, vocês observam que ele, aqui é a impedância, então ele proporciona um caminho de baixíssima impedância para aquela harmônica de interesse. No caso aqui, isso aqui está sintonizado para a 11ª. Esses filtros eles são bastante utilizados para a 11ª e 13ª harmônica. Tá? Isso aqui é um filtro sintonizado. Okay? Então, significa dizer que ele fornece um caminho de baixíssima impedância para aquela frequência de interesse. Aqui, no caso, 11ª. E essa aqui é um filtro amortecido. Vocês observaram
aqui a gente nem vê o valor da resistência dele, porque a resistência dele é a própria resistência intrínseca do reator. Só ela, somente ela. Por isso que o fator de qualidade dele é alto, porque a resistência é baixinha. Então, ele fica com esse tunelamento aqui bem severo, certo? Bem notório. Tá? A gente vai já ver em termos de equacionamento. Enquanto que o filtro amortecido, não. Ó, ele é até parecido a maneira, mas você, controlando o valor dessa resistência, você controla o valor desse amortecimento. Resistência menor, então você tem um amortecimento menor, ele desce mais aqui, ó, e fica mais sintonizado. E resistência maior, então você tem aqui uma maior abertura. Então, por isso que eu falava para vocês que ele pode filtrar não só a frequência de interesse, mas também algumas frequências no entorno daquela frequência de interesse. Okay? Então, a diferença básica entre os filtros sintonizados e os amortecidos são essa, né? E esses são filtros bastante utilizados nesses sistemas, né? HVDC. Bom, a gente vai começar com os filtros sintonizados. Nós podemos ter três tipos utilizados em HVDC, né? Dos filtros sintonizados, tá? O primeiro deles é o filtro de sintonia simples. Então, podemos ter sintonia simples, dupla sintonia e tripla sintonia. Sintonia simples, dupla sintonia e tripla sintonia. Significa dizer que a sintonia simples, eu utilizo uma estrutura para filtrar uma frequência determinada. Sintonia dupla, utilizo uma estrutura também para filtrar duas frequências específicas. E o tripla sintonia, eu utilizo também uma estrutura de filtro para filtrar três harmônicas específicas. Tá? Então, sintonia simples, uma estrutura para filtrar uma harmônica específica. Dupla sintonia, uma estrutura para filtrar duas harmônicas específicas. E tripla sintonia, uma estrutura para filtrar três harmônicas específicas. Isso significa dizer que se eu quiser, a partir de um filtro de sintonia simples, filtrar três harmônicas específicas, eu preciso projetar três filtros. Então, eu tenho aqui três estruturas projetadas, cada uma delas sintonizadas, tá certo? Para uma determinada frequência específica. É diferente do filtro de sintonia tripla, ou tripla sintonia. Eu tenho uma só estrutura, mas eu já filtro as três harmônicas específicas. Tá? Então, ele diz, esses são filtros sintonizados em uma frequência, ou frequências específicas, né? No caso, esse caso, eu querer, sei lá, tem três harmônicos naquele ponto, eu vou usar três estruturas dessa, uma para cada frequência. Então, por isso que ele diz aqui, ou frequências específicas. Eles são caracterizados por um fator de qualidade, né? Relativamente alto, daí eu tenho esse tunelamento severo, como mostrado nessa equação. Esse aqui é o fator de qualidade, na verdade é a equação 3, né? Isso aqui está... Vou chamar a atenção aqui, pessoal. Isso aqui como mostrado em 3, tá? Então, ele está falando do fator de qualidade, a definição do fator de qualidade está na equação 3, não na equação 1. Só para ficar bem claro. Então, eles têm baixo amortecimento. Tem baixo amortecimento por conta dessa resistência, que é muito baixa. Olha só, ele utiliza basicamente a resistência do reator, né? Resistência intrínseca ou a resistência dos enrolamentos desse reator. Aí diz, ao escolher a capacitância C e a indutância L, para obter uma ressonância série em uma ordem harmônica específica, um caminho de impedância muito baixa, um caminho aqui ó, de impedância muito baixa, tendendo para 0, tá certo? Limitado apenas pela resistência no reator, esse Rzinho aqui, ó, é um Rzinho que não está aparecendo na figura, mas é a resistência do próprio reator, né? Está aqui.
na equação 3, é criado para uma corrente harmônica. Então, basicamente, os filtros eles fazem isso. Eles criam um caminho de baixa impedância para uma determinada harmônica. E, através desse caminho de baixa impedância, essa harmônica é estimulada. Então, aqui eu tenho o equacionamento deste... Aqui é a frequência de ressonância, né, desse filtro. F0 é a frequência fundamental e N é a ordem da harmônica. Então, se eu quero para uma determinada harmônica, então eu vou mexendo, esse aqui é um valor fixo, né? Porém, eu vou mexendo nesses valores aqui, vou observando os valores comerciais do capacitor, né? Comerciais do capacitor, para que eu possa depois escolher o valor do reator. Né? Porque o reator é mais fácil eu fazer um reator com um valor bem específico, ainda muito quebrado, comercial, né? Do que encontrar na praça, no fabricante, no capacitor com um valor muito quebrado. Tá? Então, eu geralmente escolho esse valor. Nem tem que ver a que tensões eles estarão submetidos. Você veja que essa estrutura ela estará submetida a uma alta tensão. Todo ele, tanto o capacitor quanto o indutor, estarão submetidos a altas tensões, tensão do link, né? Então, aí eu preciso escolher isso de acordo com o que o fabricante pode me fornecer. E aqui o fator de qualidade, por definição, né? Se tem esse equacionamento, aqui eu tenho um valor de LC já fixado, e a partir do valor do LC, quando eu divido por um valor de resistência muito baixo, tem um fator de qualidade alto. Esse daí a gente está falando de ordem de 100, 150, esse é o valor dessa figura de mérito, né? O fator de qualidade. Vantagens e desvantagens do filtro de sintonia simples. Primeiro, conexão simples com apenas 2 componentes, né? Atenuação ótima para um harmônico, baixa perda, dado que eu tenho poucos componentes, e baixos requisitos de manutenção, poucos componentes, né? Vários ramos de um filtro podem ser necessários para diferentes harmônicos, né? Aquilo que eu falei para vocês. Suscetível a efeitos de desintegração, todos eles vão apresentar isso, pessoal, por conta da quantidade de energia que eu tenho ali. Essa desintegração, eu acho que ele está mal traduzido, mais com relação à deterioração. Tá? E também a possibilidade de você ter... Eu digo isso porque você pode ter uma energia bem considerável ali, e está submetida a altíssimas tensões, então você tem sempre risco de problemas mais severos com essas estruturas. Pode exigir conexões de derivação fora do circuito, tá certo? Quando ele diz pode exigir conexões de derivação fora do circuito, isso aqui não me pareceu muito claro. Tá? Eu até fiquei com dúvida com relação a isso. Aqui eu tirei esse material do texto do Sigre e realmente eu não estou enxergando. Eu vou ficar devendo para vocês essa explicação, porque realmente pode exigir conexões de derivação fora do circuito. Eu não entendi. O que eu entendo aqui é que talvez por uma questão de proteção, né? Uma vez que essas estruturas estarão submetidas a altas tensões, né? Então, por isso que daí eu pensar que pode ser isso, mas pode ser outra coisa, tá? Então, esse pode exigir conexões de derivação fora do circuito, eu acho que está mais ligado à questão da... Eu acho, né? Isso aqui é um pensamento meu. Porque o material não deixa nada disso claro, né? Então, eu acho que pode ser que tenha a ver com a questão da proteção. Tá certo? Se vocês observarem, em outras estruturas,
não são todos os elementos que ficam sujeitos a altas tensões. Esse daqui não. Os dois elementos ficam sujeitos a altas tensões. Então, eu acredito que tem a ver com a questão da proteção. Isso pode exigir conexões de derivação fora do circuito. Professor? Oi. Uma pergunta um pouco sem sentido, mas vamos ver se eu consigo visualizar isso aí. Se existe esse sistema sem nenhum filtro, ele perdura por um tempo, ok? Então vamos colocar os filtros. Ele está perdurando por aquele tempo, com harmônica de sequência zero, harmônica de sequência negativa e positiva. Então, ele perdura por algum tempo. O senhor está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Aí eu aplico um filtro para melhorar aquela distorção daqueles dois gráficos que foram apresentados. Eu coloquei o meu filtro. Se esse filtro que eu coloquei vir a se deteriorar, como o senhor disse, devido às altas tensões da alta energia, o caminho em si volta lá para o início, que eu disse que era sem filtro nenhum. Essa perturbação do sistema pode provocar algum problema? Não. Se ele já estava funcionando dessa maneira, não. Tá certo? Porque o filtro ele vai desconectar totalmente, né? Se acontecer algo onde a proteção precise atuar, ele vai desconectar completamente. Então, o fato de eu não estar mais filtrando, tá certo? A priori não traria nada, porque pressupõe que ele já trabalhou dessa forma, né? Como você mesmo falou. Pronto. Ok. Então, todo sistema, vou usar essa palavra, mas pode não ser a correta. Obrigatoriamente, inicialmente, ele deve trabalhar sem filtro para evitar qualquer problema? Trabalhar sem filtro? Sim. Não. Não, eu desenvolvo uma linha, desenvolvo um elemento, desenvolvo uma conexão, onde eu sei que vai necessitar filtro, mas inicialmente eu faço todos os testes dele para usar sem filtro. Por quê? Porque quando eu aplicar o filtro, que ele ficar dentro das classes, dentro do range de utilização normal, e houver uma ativação da proteção e ele voltar lá para o estágio inicial sem filtro, ele deve suportar aquela falta de proteção. Não poderia ser assim? Ou obrigatoriamente, quando eu fizer uma conexão, quando eu gerar uma conexão, gerar um circuito, eu tenho que já desenvolver o filtro, já que teoricamente eu sei que ali vai precisar do filtro, e ele nunca vai poder trabalhar sem esse filtro. Você está falando de sistema HVDC ou você está falando de uma forma geral? Vamos colocar HVDC. Não, HVDC é impossível trabalhar sem filtro. Então vai ser impossível trabalhar sem filtro em HVDC. Impossível, não por uma questão técnica dele, mas pelo que ele causaria para o sistema de transmissão, em termos de sujeira. Pronto, então é isso. Então vamos lá. Vamos refazer agora. Então, quando eu trabalho com HVDC, obrigatoriamente eu tenho que já simular todos os filtros. Obrigatoriamente não, desculpa. Já tenho que estar dentro do sistema todos os filtros, que eu sei que ele vai precisar. Mas se houver algum erro, algum acionamento de proteção, automaticamente ele não poderá mais funcionar. Ele tem que sair. Não, mas olha só, Anderson, é impossível dar problema em todos os filtros de uma vez só. Você não concorda? Pronto. Então, tem diversos filtros. Sei lá, o camarada tem 50 filtros. Vai dar problema em todos eles de uma pancada só? Não. Você vai ter problemas pontuais, onde esses filtros eles serão desconectados, passando por manutenção e voltarão a ser conectados. E o sistema vai continuar funcionando. Pronto. Então, encerrou a pergunta, é esse mesmo. Ele vai ser pontual, né? Para a frequência tal, aquele
Claro. Aí o sistema funcionando total com todos os filtros, tanto no lado CA quanto no lado CC. Beleza. Então, se pontualmente acontecer algum erro ali, por exemplo, na frequência, a gente está falando aí muito da frequência, a 11ª, 13ª, se pontualmente aquilo acontecer, ele continua, ele vai continuando normal, lógico, vai ter algum probleminha, mas ele pode esperar para poder fazer a substituição do filtro naquele ponto. Sim. Ok, então. Okay. Bom, então, o outro filtro com relação ao sintonizado é de dupla sintonia, porque o sintonia simples, né, você se preocupa com uma só frequência, mas o de dupla sintonia, e aí eu trouxe duas possibilidades aqui para vocês, é uma estrutura só, tá certo? E você pode possibilitar um caminho de baixa impedância para duas frequências, olha só. Esse aqui é um filtro sintonizado para a 11ª e para a 13ª, certo? Então, ele é uma estrutura só que pode filtrar ou possibilitar caminho de baixa impedância para duas frequências, tá certo? Duas frequências. Então, ele diz, olha, esse tipo de filtro é equivalente a dois filtros sintonizados conectados em paralelo, mas é implementado com uma única só estrutura. E a figura mostra dois arranjos de circuitos típicos e a resposta da impedância ou frequência, né, para um filtro típico de 11ª e 13ª ordens. Então, foi feito de tal sorte que eu filtrei 11ª e 13ª com uma só estrutura. E pode ter essas variações aqui. Agora, o interessante dessa estrutura é que somente uma parte dela, somente o C1L1, tanto numa quanto na outra, tanto na estrutura da esquerda quanto na estrutura da direita, eles estarão submetidos a alta tensão. Isso aqui está submetido a baixa tensão. E essa parte superior a alta tensão. Então, somente com o conjunto C1, L1, que são elementos para alta tensão, eu consigo filtrar duas componentes harmônicas. Esses outros componentes aqui, ó, todos em baixa tensão. R, L2 e C2. Nas duas estruturas. Isso aqui é uma coisa bem interessante, porque tem muito a ver com o impacto do custo do filtro, tá certo? No sistema. Então, aí você tem uma estrutura mais robusta, filtrando duas harmônicas. E essas harmônicas, elas podem estar presentes como 11ª e 13ª, que são harmônicos característicos de um conversor de 12 pulsos, tá certo? Como os utilizados nos HVDCs. Então, somente salientando o que a gente tinha falado, apenas um banco de capacitores de alta tensão C1 e um reator de alta tensão L1, tá certo? Eles são suficientes para fazer a filtragem de duas harmônicas. Os demais componentes são operados em baixa tensão. A área do local para um filtro de sintonia dupla será menor do que para dois filtros de sintonia simples. Isso aí é uma coisa muito importante, você compacta a estrutura, tá certo? Uma vantagem adicional de um filtro de dupla sintonia em relação a dois filtros de sintonia simples para filtragens equivalentes nas frequências sintonizadas é que uma melhor atenuação é fornecida nas frequências entre as duas frequências sintonizadas. Olha só, melhor atenuação nessas frequências. Então, se você tiver alguma frequência, lembra do caso ideal, no caso real? No caso real, você tem a 11ª e a 13ª, mas você tem frequências no entorno dessas, por conta das não linearidades presentes no sistema. Então, esse filtro também é importante para filtrar um pouco, tá certo? Aquelas frequências no entorno das frequências características. Tá? E aí,
Discutindo um pouquinho sobre vantagens e desvantagens, atenuação ótima para 2 harmônicos, perda menor do que para 2 ramos de sintonia simples, tá certo? Que tem menos componentes. Apenas um capacitor e um reator de alta tensão são necessários para filtrar 2 harmônicos, menos tipos de ramificação, facilitando a redundância do filtro. Tá certo? Então, claro, ele é mais compacto e ele permite. Se você for colocar um filtro de dupla sintonia, ele é mais compacto do que você colocar 2 filtros de sintonia simples. Então, ele te facilita a redundância. Se você precisar fazer a redundância desse filtro, tá certo? Vou ter 2 filtros ali redundantes para quando acontecer aquele problema lá que você relatou, Anderson, rapidamente eu possa tirar um e já inserir o outro, ok? Então, tenho 2 filtros redundantes, um funcionando e um de retaguarda. Deu problema, a proteção entrou, saiu um, o outro já entra, porque isso é automático, tá? O sistema automático fica monitorando. Posso fazer a manutenção dele, depois ele ficar na condição de retaguarda. Desvantagens: interconexão completa com 4 ou 5 componentes. Interconexão complexa, digo melhor, com 4 ou 5 componentes. Diz interconexão complexa porque eu tenho mais componentes do que se fosse um filtro simples, né? Pode exigir 2 para-raios para controlar os níveis de isolamento. Os para-raios aqui, a gente não vai entender como os para-raios do sistema de captação, né? Do sistema de SPDA, por exemplo. Não é. É que na média e alta tensão, sobretudo na alta tensão, os para-raios, eles são nomenclaturas também utilizadas para supressores de tensão. É como se fosse DPS para alta tensão. Então, o que esse para-raio aqui guarda com relação àqueles captores lá do sistema de PDA, né? Somente o nome, né? O componente é totalmente diferente, as funções são totalmente distintas. Um vai captar a descarga, o outro, nesse caso, é um supressor de tensão. Então, eu preciso limitar a tensão sobre esses componentes, porque eles trabalham em alta tensão, né? Pelo menos 2 deles, C1 e L1, trabalham em altíssimas tensões. Eles têm o seu grau de isolação lá em cima, mas se acontecer algum problema, eu preciso limitar a tensão sobre eles, sob pena deles estourarem. Né? E acontecer aquilo lá que a gente relatou lá como desvantagem do primeiro filtro, né? O filtro de sintonia simples, que é a possibilidade de integração que ele falou assim, né? Nesse sentido. Né? Então, todos eles terão, porque terão elementos submetidos a altíssimas tensões. Você queria perguntar alguma coisa, Anderson? Então, vamos aqui, para finalizar, então nós temos agora o filtro de tripla sintonia, tá certo? O filtro de tripla sintonia, onde esse tipo de filtro ele é eletricamente equivalente a 3 filtros sintonizados conectados em paralelo, mas é implementado através de uma única estrutura, então, EILA, tá certo? A figura acima mostra o arranjo do circuito e a resposta da impedância e frequência para um filtro tipo para 12ª, 24ª e 36ª. Né? Aqui está até um pouco... esse desenho aqui, ele tá um pouco diferente, porque, na verdade, ele era para... esse daqui seria... deixa eu ver aqui. Seria 22ª, aliás, 12ª, 24ª e 36ª. Esse 36ª aqui é que está a 34ª, né? Mas aqui deveria ser 36ª, tá certo? Mas o fato é que eu tenho, olha só, dependendo da minha combinação
aqui de elementos, então eu terei a filtragem de 3 harmônicas bem específicas. 3 harmônicas bem específicas. Tá? E, mais uma vez, somente C1 e L1 são elementos submetidos a altas tensões, enquanto que os outros são elementos submetidos a baixas tensões. Aí ele diz, olha, embora seja um filtro complexo, esse arranjo pode fornecer um método adequado de incorporação de filtragem em 3 componentes harmônicos. Isso pode ser 3 harmônicos característicos, 12ª, 24ª e 36ª, pode ser, tá certo? Ou pode ser 2 harmônicos característicos e um harmônico não característico. Por exemplo, terceiro harmônico, 12º e 24º. Para evitar problemas de ressonância. Certo? Então, vou explicar. Se eu tenho 3 harmônicos característicos importantes, eu posso usar um filtro de tripla sintonia para eliminar esses 3 harmônicos. Mas vamos supor que eu tenha, o que ele quer dizer é isso. Eu tenho 2 harmônicos característicos que são importantes, por exemplo, o 12º e o 24º. Eu preciso filtrar esses harmônicos, mas eu tenho, por conta de não linearidades, por conta de desequilíbrios no sistema, tá certo? Algumas imperfeições no sistema, apareceu um harmônico de não característico, um terceiro harmônico. E eu percebi que esse terceiro harmônico, em relação à característica do meu sistema, ou seja, quando eu combinar os capacitores presentes no meu sistema, né? Todos os capacitores presentes no meu sistema, com as indutância de filtros, indutância de reator de alisamento, indutância de dispersão do transformador. Quando eu fizer essa combinação, esse terceiro harmônico vai me resultar numa frequência ressonante. Significa dizer que eu vou ter um curto-circuito, tá certo? Naquela frequência. Então, eu não posso deixar que isso aconteça. Eu tenho que limpar esse terceiro harmônico. Porque o terceiro harmônico, para mim, é frequência de ressonância. Aí, o que eu faço? Eu posso usar essa estrutura para eliminar 2 harmônicas características e uma harmônica não característica para evitar algum problema de ressonância. Tá certo? Então, é isso que ele quis destacar. E isso é muito importante. Tripla sintonia, bom, atenuação ideal para 3 harmônicos, perda menor do que se eu tivesse 3 ramos sintonizados a partir de filtros sintonizados simples, né? Simples sintonia simples. Apesar de um capacitor, apenas um capacitor e um reator de alta tensão são necessários para filtrar 3 harmônicos, né? Essa característica a gente vem trazendo lá desde os filtros de dupla sintonia. Oi? Outra pergunta aqui. É o mesmo ou é o maior? Mesmo que eu diga assim, eu coloco um capacitor e um indutor para alta tensão. Eu posso agregar 2, mas na hora que eu vou agregar 3 no triplo sintonia, eu tenho que modificar o capacitor lá em cima? Ou não? Eu não entendi a pergunta. Um capacitor de dupla sintonia também tem essa característica. Não, capacitor de dupla sintonia não. Filtro de dupla sintonia. Desculpa. O filtro de dupla sintonia ele tem 2 capacitores, um para cada sintonia. Beleza, então pronto. Mas ele tem que ter um capacitor e um reator em alta tensão necessário para fazer isso. Lá no dupla sintonia. Na verdade, isso aqui é uma escolha do projetista. Isso aqui vai filtrar uma frequência, isso aqui vai filtrar outra frequência. Se a estrutura for essa da esquerda. Se a estrutura for a da direita, isso vai filtrar uma frequência, isso filtra outra frequência. Porém, eu escolho para que este conjunto, só ele fique submetido a alta tensão. Isso aqui eu opero em baixa tensão. Entendeu? Alta tensão, baixa tensão. Para o filtro de tripla sintonia, mesma coisa. Isso aqui vai sintonizar em uma frequência, esse aqui outra frequência, isso aqui outra frequência.
Mas eu escolho para esse conjunto estar submetido a alta tensão. E tudo isso aqui submetido a baixa tensão. Isso aí vai fazer com que eu diminua o custo, né, do meu filtro, custo de aquisição, custo de manutenção, tá certo? Muito por conta da isolação alta, altíssima, faz com que o custo aumente muito, tá? E o que ele está destacando é justamente isso. Eu preciso apenas de um capacitor e um reator em alta tensão para filtrar os 3 harmônicos. Não é que eu preciso só tecnicamente, só com um capacitor de alta tensão, um capacitor e um reator, eu filtro as 3 harmônicos. Eu estou dizendo que eu posso, com essa estrutura que filtra 3 harmônicos, utilizar somente um capacitor e um reator em alta tensão, porque os outros 2 conjuntos estarão em baixa tensão. Certo, mas a pergunta terceira é assim, na construção, se eu colocar um capacitor e um reator de alta tensão, eu posso modelá-lo ele para duplo ou para triplo, o mesmo capacitor e o mesmo reator? Ou não? Ou é obrigatoriamente eu tenho que fazer dentro do projeto um elemento capaz de ser duplo e um outro elemento capaz de ser triplo? Eu ainda não estou entendendo o que você está falando. Eu vou colocar aqui na figura. Explique na figura. Eu tenho esse capacitor e esse indutor de alta tensão. Ele está trabalhando em 2 pontos de harmônico. Não, ele está trabalhando só num ponto de harmônico. Num ponto de harmônico. O outro é que está no outro ponto de baixa tensão. Exatamente. Agora eu pego o mesmo capacitor e o mesmo indutor, vai lá para o slide 3. Daqui a 3 slides. O mesmo capacitor e o mesmo indutor e faço esse desenho aqui, esse layout aqui. Ele pode ser utilizado o mesmo aqui em cima? Olha, o mesmo capacitor e o mesmo indutor, eles vão filtrar uma frequência. Aí eu venho para cá agora. Vamos supor que esse camarada aqui, C1, L1, eles foram escolhidos para filtrar 11ª, tá certo? Beleza. Vou levar eles para cá. Se eu levar eles para cá, eles vão filtrar quem? A 11ª. Eu não quero, eu quero a 13ª. Então, eles vão servir aqui? Não. Não. Eu posso até conservar um deles, C1, mas eu tenho que modificar o L1. Porque ele tem que passar daqui, ele estaria aqui, ó. Ele tem que se deslocar para cá. 13º. Beleza. Ok? Então, o filtro sintonizado dele é bem específico. Ele vai naquela frequência. Pronto. Então, explicado essa questão da ressonância, né? Sim, a gente estava aqui, né? E aí ele fala, ó, menos tipos de ramificação, facilitando a redundância do filtro, porque eu tenho algo mais compacto, como a gente já tinha discutido, né? Algo mais compacto e posso promover a redundância do filtro, porque no sistema HVDC quase tudo é redundante, tá certo? No sistema HVDC quase tudo é redundante, tá? Desvantagem efeitos transitórios podem determinar a classificação dos elementos de baixa tensão. Então, significa o quê? Isso aí, efeitos transitórios podem determinar a classificação dos elementos de baixa tensão. Significa dizer que, basicamente, eu posso ter ali alguns transitórios elevando a tensão sobre esses componentes além dos valores. Porque, assim, a gente para as estruturas de 2 e 3 sintonias, dupla e tripla sintonia, a gente optou por pegar um conjunto C1L1, deixar na alta tensão, especificar para isolação em alta tensão e o restante em baixa tensão. Mas efeitos transitórios podem elevar essa tensão. Então, eu posso precisar aumentar o grau de isolação desses elementos de baixa tensão, por conta de efeitos transitórios. Então, é isso que ele quer deixar claro, tá certo? Então, preciso me preocupar com isso. Tá? Eu posso ter ali efeitos transitórios elevando a tensão sobre esses componentes, então eu precisaria necessariamente fazer esse estudo para elevar um grau de isolação. Isso daí também irá conferir um pouco mais de custo para a aquisição desses componentes. É uma interconexão complexa, porque eu aumentei o número de componentes, agora tenho 7 a 8 componentes, né, entre indutores, capacitores e resistores.
E eu vou precisar 2 ou 3 elementos de supressores de tensão, né, para utilizar e controlar o nível de isolamento no sentido de não deixar esses elementos expostos a tensões acima ou superiores aos seus níveis de isolamento máximo. Ok? Bom, então, o que eu tinha preparado para a aula de hoje, pessoal, a gente está se aproximando das 10 horas, então eram esses slides, tá? A gente tratou um pouco sobre os filtros sintonizados. Na próxima aula, a gente vai tratar um pouco sobre os filtros amortecidos, e aí a gente vai finalizar nossa aula com alguns exemplos, né, práticos de filtros, seja ele amortecido, seja ele sintonizado, para calcular potência reativa, essas coisas todas presentes nesses filtros, que são itens para a especificação desses filtros, tá certo? Ok. Acabei foi saindo aqui sem querer. Eu vi aí, eu te aguardei. Mas é que aqui a gente tem tanta coisa aberta que você vai pressiona um botão, aperta, pensando que é o botão de um software, é o botão do outro, aí acaba bananando tudo. Mas, bom, acabou que deixa eu projetar novamente aqui, porque acabou saindo a projeção. Pronto. Então, Anderson, a gente, o que eu tinha preparado para a aula de hoje, tá certo? Na próxima aula a gente vai estudar um pouco mais sobre filtros amortecidos. E na próxima semana a gente fica combinado daquele jeito. Na terça-feira a gente tem aula de exercício, na quinta tem a nossa provinha. E a gente vai, sexta-feira, dar um limite para a entrega lá do trabalho. Tá certo? Ok. Beleza. Então, vou encerrar a nossa aula por aqui, vou acabar a gravação, e aí a gente vai conversando.